A desglobalização seletiva que estamos vivendo hoje vai dominar o tema da estratégia empresarial pelos próximos anos. Também trouxe de volta, com força, as discussões sobre resiliência, tanto empresarial quanto de governos, de países. Para as empresas que estão sendo impactadas, a resposta que forem capazes de dar hoje vai definir o futuro pelas próximas décadas. Para podermos discutir resiliência empresarial diante da grande mudança na ordem econômica global que estamos vivendo agora, pegamos emprestado o conceito de resiliência ecológica, especificamente a ideia de bifurcação de sistemas. Ok, vamos lá. Um sistema é resiliente quando consegue absorver os danos que possa sofrer, retornando ao seu estado original. Uma bifurcação ocorre diante de um cenário de possível não retorno, que leva a um novo regime, que é estável, porém diferente do anterior. No nosso desenho, após um incêndio, uma floresta geralmente se recupera, mas é possível que não. Eis a bifurcação. Na ecologia, dizemos que um sistema é sustentável quando a bifurcação é improvável e o sistema tende à preservação. Incidentes, incêndios, acontecem, mas o sistema tem a capacidade de se recuperar e voltar a ser o que era. Por outro lado, dizemos que o sistema está ameaçado quando a bifurcação é provável e o sistema pode sofrer uma modificação radical permanente. Muito bem. Com o conceito de bifurcação na mente, saímos da nossa analogia ambiental e entramos no mundo da ecologia de empresas. É um mundo empresarial visto como ecossistema também. Especificamente, vamos à grande bifurcação global que estamos vivendo hoje e que vamos viver por décadas. Em negócios e finanças, as bifurcações fazem parte da normalidade. Resiliência inclui aceitar a existência de bifurcações, até provocá-las. Ok, resiliência é recuperação, conseguir sair de crises, saber sair de crises, rapidamente, completamente, quanto possível. Ok. Também inclui adaptação a uma nova situação que muda. Eis a bifurcação. E transformação, mudança radical, planejada na medida do que der. Resiliência é uma das grandes forças estratégicas. Melhoramos, aprendemos com as crises. Elas nos dão o impulso para podermos prosperar. Bifurcações acontecem nos ecossistemas produtivos. Estamos vivendo uma grande transformação na cadeia de suprimento global. Situação anterior, dependência. Um monte de países depende dos outros, o custo de fornecimento fica mais baixo, mas existe um grande risco de disrupção. E disrupção aconteceu. Solução atual? Reshoring. Mudar o lugar onde a produção acontece para algum lugar mais próximo, mais confiável. O risco fica menor, mas o custo fica mais alto. O que fazer? Bom, é um trade-off. Resiliência versus custo. E a decisão depende da probabilidade da disrupção e do custo da disrupção. Além disso, temos uma disputa geopolítica. Estados Unidos, Europa, Japão e outros. E do outro lado está hoje a China. E a Rússia? Não, a Rússia está fora do mapa, está cancelada já. E é uma questão de geração de valor. Valor não é valor presente do fluxo de caixa a longo prazo? Ok, queremos maximizar os resultados a longo prazo. Entretanto, o problema é, para chegar ao longo prazo, temos que sobreviver no curto. Precisamos de viabilidade no curto prazo também. E a pergunta a responder qual é? Como gerar uma realidade que maximize valor, mantendo a viabilidade de curto prazo? O aumento da resiliência traz um aumento de custos. O custo fica mais alto, a empresa precisa de mais fornecedores, por exemplo. Fica mais caro, nem sempre é o melhor, pode ser um pouco mais caro, tem um problema de gestão, usa mais instalações, isso traz um problema de baixa escala em cada unidade, traz um problema de como fazer para que todo mundo, em todo lugar do mundo, seja tão competente quanto, exige estoques. Bom, cá entre nós, é capital alocado a um ativo que não gera valor. E fora a complexidade de gestão que isso traz. Voltamos ao trade-off resiliência versus custo. Resiliência é o quê? É trabalhar com robustez, ou seja, o sistema nosso pode sofrer várias agressões que continua funcionando muito bem, obrigado, e flexibilidade, saber se adaptar àquilo que vem. Tem uma série de benefícios, risco é menor, se torna mais ágil, ok. E atende a pressões geopolíticas e de sustentabilidade que estão chegando com força. E qual o desafio?
Custo. O que fazer se o custo vai aumentar, especialmente no curto prazo? Vamos ao modelo que expressa o que aconteceu e a resposta das empresas e dos governos. É um modelo, uma representação da realidade, simples o bastante para podermos entender o miolo da questão. O nosso ponto de partida é um mundo relativamente estável e eficiente. É um mundo antes da crise geopolítica e da pandemia, antes do surto inflacionário e do remédio dos juros altos, antes da retomada da questão ambiental, antes da disrupção na cadeia de suprimentos global e da desglobalização. Aconteciam oscilações de custo e de receita? Sim, mas eram moderadas e aceitáveis. Mesmo margens baixas podiam acomodar essas oscilações, na maior parte das vezes. Como dava certo, a normalidade da época aceitou o paradigma da máxima eficiência de custos e de margens baixas. Tudo estava bem, até que não. Na multicrise dos últimos anos, a capacidade de produção das empresas foi severamente impactada. O custo de produção, de fornecimento aumentou de repente, de forma incontrolável. Muitas empresas simplesmente não conseguiram produzir e atender os clientes. Olha só o gráfico. Esse gráfico tem exatamente a mesma margem média anterior, mas com o custo que pode ficar fora de controle. Olha o custo ali, subindo, descendo, demais. É um problema para um investidor adequadamente diversificado? Não, é normal. Uma carteira de investimento diversificada tem muitos ativos e problemas localizados em uma ou outra empresa, em um ou outro setor, são facilmente diluídos. O investidor não está tão preocupado. Só que é inaceitável para os gestores da empresa. Eles são cobrados por um resultado positivo, relativamente previsível. Fica todo mundo nervoso nos setores reais da economia, que são justamente os que interessam de verdade. As empresas passam a tomar milhares de decisões de autodefesa para reduzir a vulnerabilidade. Milhões de decisões no mundo, algumas grandes, algumas pequenas, algumas médias. Bilhões de decisões. As empresas tornam-se defensivas e deixam de tomar as decisões que mais poderiam gerar valor para elas mesmas, para acionistas e para a sociedade. Bom, não deu certo. Então, como resolver? Se o problema são os custos, então eles precisam ser suavizados. A empresa precisa se tornar menos vulnerável a novas crises, como aquelas que nós falamos, e que estão longe de estarem resolvidas. É o diagnóstico do excesso de eficiência, que torna a empresa pouco resiliente. Ela se torna vulnerável. Na prática, o que as empresas estão fazendo é trazer a produção para mais perto, para fornecedores mais confiáveis, para países mais confiáveis. Daí a desglobalização. E daí que ela é seletiva. Selecionamos setores mais impactados, mais viáveis. Selecionamos os países que vão deixar de fornecer e os que vão passar a fornecer. Qual o grande ganhador neste instante? O México. O problema é que uma operação mais resiliente geralmente traz custos mais altos, é menos eficiente. Mantidos os preços, a margem cai, o que pode inviabilizar a empresa e o seu crescimento. Então, o que fazer? Para acomodar custos que se tornaram mais altos, um dos caminhos é o aumento da receita, ou seja, dos preços. Isso resolve? Resolve, porque permite custear o aumento da resiliência que é necessário à viabilidade da empresa. Lindo. Mas e a concorrência? Ela vai deixar aumentar os preços? E aí que entra uma série de medidas das próprias empresas e dos governos. Qual a parte das empresas? O que a empresa pode fazer? Ela pode agregar valor ao cliente de forma que quem traz de fora não consiga acompanhar. Por exemplo, é um produto que o cliente local precisa, tem a ver com design, cores, formas, especificações, com personalização, tamanhos, alguns opcionais, logos, serviço, peças fáceis, uma melhor integração com os clientes, com algum fornecedor local. Na quantidade exata. Se a produção é local, é possível fornecer em pequenos volumes, não encher navios inteiros, contêineres inteiros. Tem menos desperdício, é mais fácil atender a base da pirâmide. E é na hora que o cliente precisa. Entrega, o delivery é em horas, não em semanas. A moda é de hoje, não de 2 meses atrás. E facilita o aprendizado.
Um feedback mais rápido, mais ao gosto local. Aprender com o cliente e incorporar aprendizado ao produto, ao serviço. Você tem o direito à criatividade. É atender necessidades que nem mesmo o cliente ainda sabe que tem. Você pode puxar a dianteira. Tudo isso ajuda muito e pode resolver, mas em muitos casos ainda será insuficiente. Um exemplo atual que vem de fora: a barreira climática europeia, que está chegando, a CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. É um pratique ou pague. Se o carbono foi compensado, neutralizado localmente, tudo bem. Se não, paga a diferença como algum tipo de tributo. Isso vale para exportações à União Europeia a partir de 2026. Reino Unido. Não se esqueça que a questão de gás de efeito estufa é uma bandeira predominantemente europeia. A informação, devidamente padronizada, auditada. E é líquido. É previsto o crédito do pagamento doméstico. Se já pagou no seu país ou se já resolveu de alguma outra forma, não está emitindo, não precisa pagar nada. Qual o racional? Bom, temos o aquecimento global. O impacto mais forte está se dando no hemisfério norte, principalmente na Europa. O que vinha sendo feito não funcionou. Os europeus cobravam isso deles mesmos, da produção local, só que o que adianta? O pessoal para de produzir lá e começa a trazer de outros países. Então é uma barreira. É uma barreira de defesa da indústria europeia. Inicialmente atinge algumas commodities. A grandona é ferro e aço e pega Brasil. E a grande discussão global, na Europa inclusive, é ferro e aço. É o grandão, é o mais importante da primeira lista, é o que pega o Brasil. Tem outros setores, mas que são menos complicados. Só que novos setores, todo mundo acha, novos setores ainda serão incluídos. Isto vem para ajudar a resolver o problema de emissões de carbono e ajudar a resolver o problema da manufatura na Europa. É uma medida de defesa de produção local? Claro, defende a Europa. Podemos fazer como eles? Bom, se eles fazem, devemos. Há muitas outras barreiras à importação e os governos do mundo inteiro estão bem atentos a isso. Algumas são tradicionais, tarifas e cotas de importação. Os tributos podem ser projetados de forma a facilitar quem é local e dificultar quem é de fora. O câmbio pode ser desvalorizado, pode ficar desfavorável ao importador. Pode haver subsídios diretos, paguem dinheiro. Ou então financiamento mais barato, tipo BNDES. Ou então mão de obra subsidiada, que alguns países têm. Pode-se discutir reservas de mercado para alguns produtos, para alguns serviços, para compras públicas. Também podem ser adotados padrões técnicos, é o famoso sem querer querendo. Sanitários, o nível de contaminação de alguns produtos, agrotóxicos, de segurança de alguns produtos, de alguns materiais, barreiras intelectuais, como marcas, patentes, autoria. Cada um deles tem outros objetivos, mas também o de dificultar a importação. Mesma coisa ações sociais, ambientais, políticas, condições de trabalho, gás de efeito estufa, como o CBAM, campanhas nacionalistas, compre aqui, compre nacional, compre local. Tudo isso existe pelo mundo afora, tudo isso existiu e existirá. Muito disso está sendo amplificado para promover a desglobalização seletiva. Ela é a grande bola da vez que definirá o futuro das empresas e dos países.